Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, queridos telespectadores do Atualidades Pampa. Ó, nós aqui outra vez com mais um programa lhe trazendo informação e, com certeza, diversão. Vamos falar, é claro, dos Jogos Olímpicos ou da Olimpíada Rio 2016. A Olimpíada, por si só, tem uma característica, a emoção. Tem uns que choram de tristeza, tem outros que choram de alegria. Tudo isso e muito mais, isso não é Nietzsche, viu, Marne Barcelos? Sim, senhora. No dia do advogado, o dia do pendura, vamos homenagear o advogado da bancada, Gustavo Vitorino, que também vai ser homenageado em outras oportunidades, mas ele vai contar só daqui a pouquinho. Fique com a gente. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Tem que fazer uma retificação. São 3 advogados da bancada. É que aquele que mais fala, eu acho que é isso, né, Marne Barcelos? É o doutor. Aquele, assim, que aparece mais, é o doutor Vitor. É o Gustavo Vitorino, que vai ser homenageado depois da TV, mas aqui Armando Burdi também, perdão. Não, eu sou jornalista e sou muita honra também advogado. Recebi uma delegação que não poderia cumprir. A Magda Beatriz é mestre de cerimônias de um grande evento no Teatro do Bourbon Country, recebi do presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, a delegação Batista Filho, nosso querido amigo, a delegação para representar a ARI neste evento OAB, mas coincide com o horário do programa e eu não pude comparecer. Fiquei muito honrado e honrada está toda a categoria com as homenagens que está recebendo. Costumo dizer, onde a advocacia recua, o autoritarismo avança. E não é o que nós queremos. E existe ainda o dia do pendura? Tem. Hein? Gustavo não pegou. Não, eu lembro que tinha coisa e tal, mas eu nunca participei, porque eu acho daquelas brincadeiras que não... Mas não pode ficar assim, um pendura, assim, dar um desconto? Fazer alguma coisa do tipo. Eu acho que o Barranco faz isso, não faz? A última rodada de chopp, um negócio assim, né? Eu não estou no pendura há 33 anos. É um eterno. É o pendura dos amigos. Hoje vou jantar com meu amigo Dudu Alvarenga numa pendurada, numa churrascaria top. Dona Carla, eu estou observando uma discrepância na mesa. Qual? O senhor Vitorino colocou a cadeira muito alta. Ele está aparentando 2,20 metros de altura. Deixa eu explicar o que acontece. E o senhor Burdi está com a cadeira muito baixa. Eu pedi uma almofadinha e ele não me cedeu. Amanhã eu vou trazer almofadinha. Eu estou com almofadinhas Nadegais que proporcionam... Nadegais. Sim, que proporcionam... O senhor tem algum furúnculo? Uma altura... Não é que essa... Marne Barcelos está pior. Furúnculo é para matar. Mas é que essa cadeira, a cadeira que eu estou usando é a cadeira da Carla Krieger, que gosta de usar uma almofadinha, conforto, coisa e tal, e eu sentei na cadeira dela sem retirar a almofadinha, então eu estou com um suporte Nadegal. Então divide com o colega, por favor, porque tu estás muito mais alto que o colega. É o suporte glúteo. Diga. Posso voltar ao pendura? Eu Claro. queria assim, os estertores. Na época em que havia no estado, imagino, não mais do que 15 faculdades, aqui em Porto Alegre, 2, PUC e URGS. Eu estava na URGS e o pendura já era uma instituição esperada pelos proprietários de restaurantes e churrascarias. Participei uma vez no restaurante Napoleon, na subida da pracinha da Otávio Rocha. E a primeira providência, naquela época, os delegados de polícia não precisavam ter ainda concluído o curso de Direito, e vários colegas eram delegados. Então, a primeira providência, Carla, era o plantão ficar sob a administração de um estudante de Direito. O Hugo Amorim, muitas vezes, se escalou para isso, querido, estimado Hugo Amorim. E na vez em que eu participei, jantamos e tal, e alguém, era costume levar um cartão e entregar ao proprietário. Olha, isso aqui fica pendurado e tal. E, imediatamente, apagaram-se as luzes. Eu digo, bom, agora vem tiroteio. Não era. O proprietário, que era um gentleman, ele depois transferiu o restaurante para a Carlos Gomes, também muito frequentado, um restaurante de primeira linha. Ele veio com uma bandeja
com conhaque e botou fogo nos cálices. Foi uma coisa maravilhosa. Mas depois que começou a proliferar o número de faculdades, não havia mais como aguentar. Quantos inscritos hoje tem na OAB? Quantos? Inscritos, quantos advogados? No Rio Grande do Sul, 100 mil. Foi expedida a carteira de número 100 mil. É impossível. É impossível. Não dá Agora, pra impossível, a gente achava também que era o Brasil vencer o jogo de ontem. Né? E o Brasil acabou ganhando por 4-0 Marne Barcelos. A tua teoria foi por água abaixo. Criaram vergonha. Criaram vergonha, foram motivados. E a pessoa, quando é motivada, quando tem vontade, eu sempre digo que a diferença das pessoas está na vontade. Ou você tem vontade ou não tem vontade. Quer dizer, quando todo mundo começou a aguçá-los, a açoitá-los, né, através da imprensa, eles resolveram tomar vergonha na cara e jogar futebol. Foi isso. Não tem outra explicação. Agora eu quero ver o jogo contra a Colômbia, né? O próximo vamos motivá-los contra a Colômbia. Vamos motivá-los. O Neymar está com o pezinho fora, hein? Levou uma pancada do tornozelo. Mas é melhor que ele não jogue. Está sentindo muito. Mas ele ontem não jogou bem, não administrou o jogo. Agora, não? O que deixa a gente chateado, né, Burdi, é o fato de que ficou provado que eles são bons jogadores e jogam bem. Jogam o que faltava era vergonha na cara mesmo. Mas vejam, temos que aqui tecer loas, para usar uma expressão do século retrasado, ao Wallace e ao Luan. Que modificação no time, hein? Como joga. Mudou o time do Brasil com esses dois jogadores. Esses jogadores de alta categoria, dominam os fundamentos, têm senso de equipe. Olha, jogadores, pena que vão para a Europa logo. Não, e aí eu tava assistindo pela TV, aí tentei. Eu digo, vamos ver vamos ver com os narradores, coisa e tal. Quem é que tá narrando melhor? Aí tentei, botei um pouquinho ali. Não deu 10 minutos a Globo. É porque o Neymar. Porque o Neymar voltou a ser gênio. Porque o Neymar é genial. Porque o Neymar. Gente, vamos catar coquinho. Ai, Gustavo, tu cresceste. Não, na verdade. A gente tá olhando vocês dois ali, eu não sei. Alguns pés, o que aconteceu de ontem pra hoje? Vamos trocar aqui, vamos ficar de pé. Eu acho. Foca lá que eu vou tirar o negócio aqui que sustenta. Isso, foca aqui. Eu quero diminuir, porque eu tenho tudo James Bond, Daniel Craig, 1,91 m. É que ele quer chegar na tua altura, acho que eu tô fã. Agora sim. Atenção. Pronto. Atenção. Olha só. Melhorou? Agora Nivelou. sim. A judoca gaúcha Mayra Aguiar, de 25 anos, acaba de de derrotar a cubana na disputa e ganha o 3º lugar no pódio. Ela repetiu já Londres 2012, quando conquistou outra medalha de bronze para o Brasil. Então, ela ficou muito feliz. Enquanto isso, eu não sei se vocês viram, mas a Jade, a ginasta, estava participando de uma prova no solo. E fez lá aquelas piruetas, eu não sei nem como elas conseguem, né? Eu acho o solo uma das provas mais lindas que tem. E ela, na primeira pirueta, ela já caiu errado e já torceu o tornozelo. Mesmo assim, ela continuou, daí ela foi para uma segunda série de piruetas. E quando ela caiu, ela sentiu. E aí ela saiu chorando e de cadeira de rodas. Olha que tristeza, né? Chegar numa final para acontecer isso. Faz parte do esporte. Aliás, a ginástica, a velocidade com que eles praticam os exercícios e aterrizam, é um negócio assustador. O doutor Estevão Rodrigues, que é médico, esteve no meu programa ontem na Rádio Pampa, esteve explicando, Burdi, a pressão sobre a cartilagem do joelho, sobre os tornozelos. A aterrizar, uma atleta dessa pequenininha de 45, 50 quilos, ela aterriza com mais de 100 quilos. Um negócio assustador. O esporte olímpico, hoje, o esporte de alto desempenho, ele exige do corpo humano muito. Aliás, qual é o limite do corpo humano? Porque todas as Olimpíadas está se batendo recorde. Há 20 e tantos anos atrás, correr abaixo... E o Phelps, hein? O Phelps emocionado no pódio. Foi adotado. Olha, impressionante, né? Depois de ganhar várias vezes, ele se emocionou. Muito bacana isso. Mas assim, há 20 anos atrás, falar no homem correr 100 metros abaixo de 10 segundos é um negócio meio... isso aí é meio maluco mesmo. Hoje em dia, amigo... Eu acho que em 10 minutos eu faço 100 metros. Nas Olimpíadas do México em 68, Jim Hines, que fez aquele
movimentos Black Powers até. Você lembra, Boris? Ele conseguiu quebrar a barreira dos 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Chegou em 9,99. O Usain Bolt chegou em 8,9, Dizem que o máximo do ser humano seria 8,0. Mas vai demorar alguns 20 anos. Sei, eu não duvido de mais nada, porque a fisiologia hoje está trabalhando de um jeito, Burt, que os treinadores dizem, não é mais o menino que escolhe o esporte, a modalidade, é a modalidade que escolhe o menino. Mas Vitorino, dopado, Ben Johnson na Coreia fez 8,9. Dopado. Agora, lembra o Phelps, por exemplo, o Phelps quando começou a treinar, sabe o que ele era? Levantador de vôlei. Aí disse a perna, não, para, você tá... Ele é curtinho, perna curta, ele tem os braços mas tem 1,90 m de altura. Os braços, não, mas em relação ao corpo, ele tem as pernas curtas, os braços muito perfeito, longos, né? o abdômen aberto, você vai ser nadador. Não, isso mão grande. É interessante. O próprio Usain Bolt modificou o conceito do corredor de curta distância, a explosão. Porque todo mundo pensava, tem que ser baixinho com aquela perna forte, que é o Ben Johnson era forte. É forte. Exatamente. Um tourinho. Ele não é alto. O Usain Bolt é alto, longilíneo. Então, o esporte está chegando num nível de desempenho, um nível científico assustador. Vocês viram a deselegância do Galvão Bueno? Comentarista da BBC de Londres reclamou do Galvão, precisa calar a boca. Porque no momento, durante a transmissão de uma prova de natação, o Galvão Bueno levou uma bronca do comentarista esportivo da BBC de Londres, da rede de televisão. Comentarista perto de mim precisa calar a boca durante a largada. Desculpem, todo mundo aqui está quieto durante a largada. E aí a árbitra teve que parar, né? Porque ele começou, Rede Globo de televisão, transmitindo lá aquele vozeirão dele, né? Mas tinha que fazer silêncio para ela autorizar, né? E aí o alemão, todo mundo em silêncio, menos o Galvão Bueno. Aí ele deu um puxão de orelhas no Galvão Bueno, que não deve ter ficado preocupado, ganhando 5 milhões de salário por mês. Não deve ter ficado muito preocupado, né? Deve ter saído dali, deve tomar um bom vinho, né? Num belo restaurante. Bom... falando em ficar calado, o ministro da Saúde, mais uma vez, tinha que ficar calado, né? Olha, a ideia até pode ser boa, ajudar os homens a procurar mais, a cuidar da sua saúde, a buscar mais médicos, exames, etc, etc, etc. Foi feita uma pesquisa e nem precisava que os homens se cuidam menos que as mulheres. Vão menos ao médico, acham que não precisam, isso e aquilo. Mas o ministro da Saúde disse que os homens trabalham mais, são os provedores da maioria das famílias e não acham tempo para a saúde preventiva. A culpa é porque eles trabalham, não é a culpa, a justificativa por não procurar a saúde, não cuidar da saúde, é porque eles trabalham mais do que as mulheres, ganham mais do que as mulheres e são provedores da casa, e isso então para ele deveria ser modificado. Nós queremos capturá-los para fazer os exames e cuidar da sua saúde. A meta destes guias é fazer que nossos servidores orientem os homens que normalmente estão fora de casa trabalhando, disse o ministro nessa quinta-feira, ao lançar um plano para aumentar as estatísticas de atendimento a homens na rede pública de saúde. Eles estão chamando de pré-natal masculino, né? Ou algo do tipo. Pré-natal masculino é muito bom. Homem que se cuide, curte todas as fases da vida dos seus filhos. Pré-natal também é coisa de homem. E diagnóstico. Homens morrem mais que mulheres e doenças que mais matam podem ser prevenidas. Foram anunciados hoje durante o evento no Ministério da Saúde. Mas isso é verdade. Acha que é certo, Marne Barcelos? Claro que não. Essa afirmação? A mulher trabalha muito mais que o homem. A mulher Quantas mulheres são provedoras hoje dos lares? Né? 30% das mulheres mantêm as suas famílias, as mulheres trabalham durante todo o dia, chegam em casa e o homem fica sentado. Eu quero morar lá. O homem fica sentado. Eu quero estar lá. Tipo o show Vitorino, né? Fica sentado e diz assim, mulher, me traz uma ceva. O Vitorino batalha todo dia com a sua carne aqui na casa. Mas se ele fosse casado, se casado fosse. Nós queremos
saber onde é esse país, a gente está indo para lá agora. A mulher trabalha mais do que o homem. Isso aí está provado. Trabalha mais que o homem, cuida da casa, cuida das crianças. As dele trabalham mais que ele. É verdade. As dele trabalham mais no centro. Realmente as mulheres do mar trabalham mais do resto. Toda suando pra caramba e dando a férias do dia de manhã pra ti na Praça da Alfândega. De manhã cedo elas dão uma férias, Marcos. Eu vou defendendo o Chicão, todo mundo sabe que isso é um tisme. Ninguém sabe que é isso, porque o antibiótico está dizendo. Pode até ser. 500 miligramas. Depois, aí... Né? De 4 em 4 horas. De 4 em 4. Bezetacil, lembra? Olha, tem uma história que uma assessora de Marco Feliciano contou, disse que ela, né... aquele rolo. Não, a jornalista. A jornalista, né? Então, assim, ó, o que acontece? Vídeos mostram um jovem com o assessor de Feliciano em hotel no centro de São Paulo. A jornalista, então, disse que foi assediada, até mesmo, né, uma tentativa de estupro, enfim, por parte do deputado Marco Feliciano, e que depois, então, o assessor de Marco Feliciano tinha levado ela para um hotel e tinha deixado ela trancada nesse hotel, ameaçando, porque ela disse que contaria que tinha sido estuprada, etc, etc, etc. Essa história... Mas essa história das coisas assim mal contadas, do tipo, vídeos de segurança de um hotel mudaram a investigação envolvendo essa jornalista e o chefe de gabinete. As imagens derrubam a versão de Patrícia Leles, de que foi feita refém por Thalma Bauer, assessor do parlamentar, entre o fim de julho e o começo desse mês. Por quê? Nas câmeras mostram que ela está ali livre, leve e solta, que ela está recebendo pessoas, que ela sai do quarto do hotel e que ela volta para o quarto do hotel, e etc, etc, etc. Então, não se configura cárcere privado. Eu achei que tinha gato morto nessa história desde o início. Eu digo, bom, não vou manifestar, não vou fazer opinião definitiva sobre o tema, porque eu acho que são muitas as variáveis aí. Vamos aguardar para ver o que acontece. Aí a polícia começou a investigar, começou a buscar filmes, começou a buscar depoimentos, testemunhos, coisa e tal. Bom, a história é a seguinte, essa moça alega que o Marco Feliciano teria tentado estuprá-la. Não chegou. Não chegou porque ela saiu, aí pediu ajuda, enfim, coisa e tal. Bom, aí ela contou a história de que ela foi convidada a ir a São Paulo, uma proposta de emprego, mas chegando lá não era proposta de emprego, era um assessor do Marco Feliciano que teria armado um esquema para que ela fosse até o hotel, e lá no hotel ela foi ameaçada, mantida em cárcere privado, que não contasse nada, primeiro oferecer dinheiro. Sabe quando o negócio começa a ficar muito... Muito grande? Um bolo. Quando começou a crescer muito bolo, eu digo, isso aí não é fermento. Isso aí não é fermento. Então, assim, eu não estou defendendo o Marco Feliciano, mas a polícia tem que investigar isso aí a fundo para saber essa história como é que é. Porque essa moça também, ela é do partido do Marco Feliciano. Ela é do diretório do partido do Marco Feliciano, que estaria assessorando não sei quem, não sei onde, para fazer um projeto, não sei quem. Então, sabe, Burdi, sabe aquele negócio que não... novela da Globo. Sabe aquele negócio que não cheira bem? Mas não cheira bem, não cheira bem. Agora tem um negócio. Série. Agora tem um negócio. Se a moça tiver razão, o seu Marcos Feliciano vai ter que se explicar muito. Porque se ficar provado que ele realmente tentou e o assessor dele tentou oferecer dinheiro e convencer a menina a não depor, a não denunciar, o negócio vai feder. Ele vai pegar 3 meses de prestação de serviço voluntário e ter logo. Como sempre, né? É o que acontece. E 3 cestas básicas. Um grupo de deputadas mulheres, né, deputadas no Parlamento Brasileiro, encaminhou um pedido à mesa diretora, pedindo uma denúncia contra o Marco Feliciano, pedindo cassação, pedindo investigação. Não caçaram o Cunha ainda. Bom, não, diz que é 12 de setembro, finalmente, né? E não vai ser cassado. Vai demorar mais ainda para ser cassado. Eu acho que não, agora não. Aliás, o líder da Rede Sustentabilidade, o deputado Alessandro Molon, afirmou que vai apresentar na próxima sessão deliberativa na Casa um requerimento pedindo que a cassação de Eduardo Cunha seja decidida em até 24 horas. É inaceitável que até o dia 12 a gente continue assim, uma data que está a 19 dias das eleições. É uma data que tem tudo para não dar certo, seja pela proximidade das eleições, seja por ser uma segunda-feira, disse ele. Então, segunda-feira não é o melhor dia, né? Não é o melhor dia. Dona Carla, eu gostaria de fazer uma dissertaçãozinha rápida. Hoje encontrei um angolano
cidadão que está vivendo aqui em Porto Alegre, está há 3 anos aqui, disse, mas eu nunca falou sobre Angola, o senhor nunca está falando de Angola e tal. Então, eu fui buscar na minha biblioteca 2 livros, um dos maiores autores da literatura angolana. Chama-se Pepe Tela, tive o privilégio de conhecê-lo. Esse livro aqui é a obra-prima dele, chamado O Cão e os Calus. O Cão e os Calus, né? O Cão e os Calus, que é um livro que retrata a história de um cachorro, um pastor alemão. São diversos contos que ele colocou aí. Um pastor alemão. E Calu, o que significa Calu? Calu vem de Caluanda, que deu origem ao nome da capital de Angola, Luanda, Caluanda. São os Calus, aqueles que vivem na cidade de Luanda. Então, este cachorro, ele gostava do cachorro e a mulher incomodava, brigava com ele todo dia. Mas esse cachorro não pode viver na nossa casa, aquelas coisas todas e tal. E ele optou por ir embora com o cachorro. Ele foi embora com o cachorro. Esse é um dos contos que está nesse livro. Quero dizer para vocês que a capital de Angola, Luanda, tem hoje 5 milhões de habitantes. Todo mundo quer fazer negócio com Angola. Primeiro porque Angola paga adiantado os seus compromissos internacionais. E existe uma região em Angola que eu não tive o privilégio de ir, eu fiquei apenas na capital Luanda, numa rua chamada Rua Rainha Ginga. E quando lá estive, conversando com as pessoas e lendo após, já em Lisboa, uma região chamada Cabinda. Cabinda é uma região riquíssima em petróleo. Creio vocês que muito breve, este país, Luanda, de 1.200.000 quilômetros quadrados, será uma das nações mais ricas daquele país. Esse livro foi editado em Portugal, e me foi presenteado pelo meu compadre, chamado Humberto Batista da Costa. Se você puder ler, por favor, aqui, a dedicatória do Humberto, né? O que ele diz aí? Ofereço com especial gosto essa joia da literatura angolana ao meu querido amigo Marne Barcelos. E qual é a data? Lisboa, 1º de novembro de 1990. Você vê há quantos anos eu tenho esse livro. Esse livro, ele é fantástico. Eu tenho mais de um outro livro. Está cheio de velho. Claro, eu gosto. Você olha para mim e fica cheirando um negócio. Mas é que assim, a tua casa deve ter... É um cheiro horroroso, eu sei disso. É um cheiro horroroso. Mas são livros. Um homem sem livros é um homem pelado. É verdade, Marne Barcelos. Estou literalmente de tanga, viu? Calu. Falando nisso, olha o estilo Chicão Tofani nessa quinta-feira, dia 11 de agosto. Estilo Nova York. Fale, Burde. Tribeca. Tribeca é um bairro em Nova York que os homens usam muito chapéu, tem muito fotógrafo. Então eles copiam muito aquele fotógrafo lendário que o Burde deve ter ouvido falar, Francesco Scavulo, que fotografou Andy Warhol, Mick Jagger, faleceu nos anos 80, e ele se vestia de overcoat, chapéu e óculos. Então, esse chama estilo Tribeca, Nova York. O nome da moeda angolana chama-se Kivanzas. Tribeca que atropelou o Sorro como bairro cult de Nova York. Exatamente. Era o Sorro, o Tribeca. Calu com K foi não era mambo, era um ritmo que uma música que a Ângela Maria... Calu, tira o verde desses olhos de Ribadeu. Ângela Maria, é verdade. A não sapoti. Me tente se você já me esqueceu. Você já comeu uma sapoti? Não. Opa! Não, é uma fruta. É uma fruta. Está comprometendo o Burde, é um homem casado sério. Sapoti é uma fruta. Mas pior nunca comeu uma goiaba? Não. Você nunca comeu uma goiaba? Não. E banana. Como é que é a voz? E banana de gão. Todo dia de banana. A partir dessa quinta-feira, as zonas mais críticas da capital e região metropolitana contarão com o dobro de policiais focados em coibir a criminalidade. Essa foi a promessa anunciada durante a manhã pela Brigada Militar no lançamento da 3ª fase da Operação Avante. Ação iniciada em janeiro desse ano para combater os crimes mais comuns nas regiões mais vulneráveis do nosso estado. O que acharam da Operação Avante? Né? Será que vai Estava na hora. Dar resultado? Tomara que dê, né? A população já está saturadíssima da falta de segurança. Agora, Burde, voltando a falar mais um pouquinho sobre Luanda, as mulheres negras
daquela cidade são... não, é que eu esqueci de falar, eles são lindíssimas, são belíssimas, são belíssimas. Outra coisa, o movimento cultural naquele país, depois do término da guerra, né, porque teve uma guerra civil que matou mais de 1 milhão de angolanos. Com a saída dos portugueses, depois da Revolução dos Cravos, de 1974, eu tive um filho de um grande amigo meu, o Pereira, que era dono de um hotel lá, teve o filho assassinado por um garoto de 13 anos de idade. Imagina, aí todos os portugueses fugiram, voltaram para Portugal, aqueles que quiseram também voltar foram para Portugal, e o país cresceu. E houve uma grande divisão, uma grande guerra entre o Movimento pela Libertação de Angola, o MPLA, e a UNITA. A UNITA era dirigida por um senhor chamado Jonas Savimbi, que depois morreu. Né? Ele se dizia médico, mas não era médico em realidade. Quem ganhou esta guerra civil, se é que alguém ganha uma guerra civil, foi o senhor José Eduardo Santos, que até hoje se mantém no poder. Em eleições, ele renova suas eleições. Aliás, em muitas eleições, ele leva os marqueteiros brasileiros, né, para se eleger presidente de Angola. Um país riquíssimo, vale a pena a pessoa que quer conhecer a África, conhecer esse país. Eu trouxe uma frase hoje, estou procurando aqui. Olha, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quem disse essa frase? Não sei. Não foi Nietzsche. Balão de tararé. Disse que foi Freud. Não conhecia essa frase? Não me lembro. Conhece, Vitorino? Olha, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É um barbicha. Isso aí combina com o Nietzsche lá, com o Marcos Marcelo. Não é Nietzsche. Esses papos cabeça, assim, essa hora, pô, o senhor que está em casa, está assistindo esse programa... Eu acho que é mais para o Wesley Safadão. Você tá mal para você. Isso é fake, isso é fake. Ó, eu quero mandar 2 abraços para Caxias do Sul. O engenheiro, meu querido amigo Carlos Augusto Damin, doutor Damin, que foi do antigo Dentel, lembra do Dentel? Vocês lembram do Dentel? Que ele nos assiste, ele e a família dele lá em Caxias do Sul. E a dona Deise também, que nos vê lá em Caxias do Sul. E ainda a dona Aldenir, que hoje me encontrou. Mas não me mandou abraço, vocês não mandam um abraço. Dona Aldenir, então, um abraço. Eu quero mandar também um abraço, já que estamos nessa hora, para Elaine Calone e para o seu filho Fábio. Ela me acompanha no canal K. Assistiu o vídeo novo. Está fazendo sucesso seu canal, assistiu hoje o vídeo sobre moda, que é o que está bombando mesmo. A gente fez um desafio do macacão aos estilistas gaúchos, então vamos desafiar esses estilistas para criar um modelo de macacão, um desejo de toda mulher brasileira. E eu Armando também Borti. cumprimento as senhoras Ana Júlia Reginato, Exilda de Ávila, Alice Schmidt e Ana Maria Ladeira Feijó. Obrigado por nos acompanharem. Hoje foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal um projeto já aprovado pela Comissão de Segurança Pública, habilitando e mudando os dispositivos da Lei 8.904 de 94, que estabelece as regras para o exercício da advocacia em território nacional. Hoje, dia do advogado, eu estou passando essa informação porque o Congresso Nacional, tão logo tenha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deve encaminhar ao plenário a votação para a aprovação que dá direito aos advogados brasileiros, tal qual juízes, defensores públicos, promotores e outras categorias profissionais, o porte de arma. A flexibilização da lei de desarmamento no Brasil começa aos poucos e silenciosamente, de tal forma a dar condições mínimas a cidadãos para que tenham o direito de se defender. Eu acho que essa lei precisa ser flexibilizada. O cidadão comum, e não apenas aqueles que têm categorias profissionais especiais, o cidadão comum tem sim o direito de se defender. E eu acho que não é só diante do perigo. No Brasil, nada menos que 1 dúzia de advogados é assassinado a cada trimestre. Os advogados criminalistas de São Paulo e do Nordeste que fizeram essa pressão, e um deputado federal de Santa Catarina foi quem encaminhou o projeto ao Congresso Nacional, que, ao que tudo indica, deve ser aprovado. Hoje em dia, ser advogado criminalista no Nordeste ou em São Paulo, Bordi, é um negócio de alto risco. Bom, a exemplo do Marne e do Gustavo, também vou fazer uma pequena dissertação.
Eu registro hoje na coluna que publico no portal do Jornal do Sul e na edição do Jornal do Sul a seguinte nota. Enquanto em Porto Alegre demoram para detectar o mau cheiro e o gosto da água, e como demoraram, estava ali no nariz e não perceberam, a China anuncia que gastará 64 bilhões e 600 milhões de dólares em 4.800 projetos para melhorar a qualidade de seus recursos hídricos. Vão proteger rios, lagos, controlar poluição nas principais bacias e águas subterrâneas. Bom, no mínimo uma vez por ano, chefes de estado de todo mundo se reúnem, ou em Toronto, Washington, Paris, Tóquio, para tratarem da questão da crescente poluição. E cá para nós, este combate avança muito lentamente. É um problema gravíssimo. Sobre Porto Alegre, tenho a certeza, outros problemas surgirão no Guaíba. Aliás, não é o primeiro. Eu lembro que no final da década de 1960, o governo do estado permitiu, liberou, não havia legislação nenhuma, liberou a instalação de uma fábrica de brancamento de celulose do outro lado do Guaíba, na cidade de Guaíba. E isso, a empresa chamava-se Borregar, isso criou um problema brutal. Era uma língua de poluição que saía do Guaíba, alcançava a Lagoa dos Patos, e o cheiro podre, insuportável. Quando batia o vento do sul, muitos telespectadores devem lembrar, não dava para dormir. E esse problema persistiu. Agora, a partir do problema da Borregar, o então secretário da Saúde, Jair Soares, incentivou o surgimento do que não havia no Rio Grande do Sul. Técnicos especializados no meio ambiente. Eu vou citar alguns nomes e farei injustiça porque deixarei de citar outros. Valdir Arcoverde, que acabou sendo ministro, depois ministro da Saúde. Germano Borô, secretário da Saúde. Moacir Sclia, médico sanitarista voltado para o meio ambiente. Jorge Ossanay, que saiu daqui e foi coordenar a área do meio ambiente do Banco Mundial. Vladimir Ortiz, que percorreu o país inteiro, preparando secretarias do meio ambiente. Jair Sarmento, que constitui a primeira equipe do Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Mas eu quero ressaltar, para fazer justiça, que o Rio Grande do Sul foi o pioneiro em outras iniciativas visando a preservação do meio ambiente. Por exemplo, o primeiro curso de nível superior sobre meio ambiente surgiu aqui, na Unicinos. O primeiro Código de Defesa do Meio Ambiente surgiu aqui, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O primeiro núcleo de jornalistas especializados em meio ambiente surgiu aqui. Eu tive o prazer e a honra de constituir esse primeiro grupo. Conseguimos uma sala cedida pelo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a repercussão do noticiário veiculado a partir daqui em jornais do centro do país motivou iniciativas em outros estados. A família Mesquita, e ontem o Marne citou o aniversário do fundador do Jornal do Estado de São Paulo, eles começaram a ler aquele material, se motivaram e abriram uma campanha que custou milhões, não custou nada, mas eles veiculavam páginas inteiras defendendo a Mata Atlântica. Surgiu a partir desse movimento do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, no começo da década de 70, na gestão de Jair Soares como secretário estadual da Fazenda, foi pioneiro no país ao criar a Coordenadoria do Controle do Equilíbrio Ecológico, precursora da FEPA. Para finalizar, a responsabilidade pela preservação do meio ambiente, que vai nos garantir comida e água potável no futuro, não depende apenas dos governos, depende de cada um de nós. E pequenas atitudes, separação do lixo, não desperdiçar água, não jogar remédio vencido na pia, entre outras, óleo, porque isso tudo acaba no Guaíba. Então, essas medidas, no sentido de preservar, elas precisam ser incutidas nos jovens. E quando eu vou às escolas falar sobre esse assunto, eu vejo a repercussão e eu tenho certeza de que a futura geração será mais consciente, mais responsável do que a atual na preservação do meio ambiente. Assim que eu penso. Muito bom. Assim que eu penso também. Você sabe que eu aliás, as crianças, se a gente está escovando o dente, né, elas dizem assim, mãe,
Fecha aí. Né? Não precisa ficar escovando o dente Elas já têm a com a água. Elas têm, assim, tá lavando a louça, até na hora de lavar a louça. Mãe, fecha a água, lava a louça, molha. Me ensinando, olha que coisa bonita. Mas quem ensinou para elas? Elas aprenderam na escola. O jovem de 24, a própria escola está tratando Pensei desses que a senhora assuntos. tivesse... Não, elas estão me ensinando. Isso é ótimo. O jovem de 24, 25 anos, até 30 anos, hoje ele entra no carro e automaticamente puxa o cinto de segurança. Que não existia, né? Nós, meia-idade, os Isso é velhos como verdade. tu, Marcos, Não temos hábito. não temos hábito. Não adianta. É hábito, é exatamente isso. É hábito. Por que o senhor olhou para mim, fez enojado? Não, eu disse Ele o seguinte. disse assim, um velho como tu. Ele não disse isso, Mário. Disse nesse tom. Disse nesse tom. Não pode dizer. Mas Retire. minha férias não foi. É férias? O quê? Aquela toda manhã, lá no centro. Eu não sei o que Acho que não foi boa hoje. Até a Carla tá cornetando. Tô brincando. Eu acho que tem mulher que não passou toda a férias, né? Deu PF. Eu acho que deu um problema durante a manhã no centro da cidade hoje. Está querendo dividir. Escantofânio, o que tem aí pro final de semana? Não, o que eu acho que tem aí, eu acho que nós vivemos numa cruzilhada das Olimpíadas. Eu acho que as Olimpíadas, muita gente indo para casa mais cedo para curtir as Olimpíadas, e no sábado tem um processo olímpico que é as quartas de final do futebol olímpico, que eu acho muito legal. Brasil contra a 10 da Colômbia, noite. Portugal, Alemanha, os jogos começam da 1h e vai até meia-noite. Acho muito legal. E quanto à noite, tem uma festa muito show agora nas ilhas. Na Marina Navegantes, Marina da Conca, Marina das Flores, sempre com festa legal. A UDS está fazendo uma festa lá e a Vanessa Isopo também. Eu acho que é bacana. As festas itinerantes em Porto Alegre se tornaram, cara, uma coisa mais assim, como as casas, várias casas estão fechadas pelos bombeiros, não renovaram os alvarás. Então, muita gente, os promotores estão fazendo festas em locais alternativos. E as Ilhas do Guaíba têm sido assim, em casas maravilhosas, muito bacana. Festa eletrônica de alto padrão. Isso aqui que tá bombando também, o aplicativo Tinder. Sabe o que é o Tinder aplicativo existe há muito Tinder? tempo. Mas ele tá bombando, sabe aonde? Aonde? Na Vila Olímpica. Cresceu Lá 120. foi um raio de 500 metros. É. Tem as mulheres e os caras mais boa pinta do mundo. 129% dos matches, eu acho que se chamam matches, quando 2 usuários se curtem, então são convidados a conversarem um com o outro. Aumentou muito a história ali na Vila Olímpica. Sabe que a internet para as inter-relações terminou aquela história do cara que está solteiro. Eu vou me produzir hoje de noite, eu vou para uma festa, para uma casa noturna, para tentar ganhar uma gata. Não, ele vai no Facebook, ele vê mais ou menos o perfil dele e começa, oi, oi, oi. Ele dá 200 oi. O oi que responde, olá, tudo bem? Ele engata um papo, vai uma quinta e de repente, pum, pode sair no outro dia. Olha, viu? Essa é a dica do final de semana. Melhor sair na noite. Dá 200 não gasta oi no grana, evita problema de segurança e não se desgasta, né? Agora, outra a verdade coisa, é que Burdi, interessante. Sabia que tem gente, Burdi, até no business, não atende mais telefone, é só no WhatsApp. Mas Para sim. evitar não só a parte econômica, a gente até tem um poder aquisitivo grande, para evitar o desgaste do telefone. Tudo bem, como é que tu vai? Na Europa, As coisas estão muito frias, eu acho. Ninguém atende telefone isso em é restaurante. verdade. Eu acho muito frias. Eu acho que as relações estão frias mesmo. Assim, por exemplo, fazer aniversário nos tempos atuais é bom por um lado, né? Te cumprimenta. hoje o aniversário Agora, é- aqueles mais próximos não te ligam. Sabe como te é que todo mandam mundo está fazendo parabéns aniversário, pelo Mara? Facebook. Cara, não dá, né? as pessoas estão fazendo aniversário Você tem que seguinte, ligar, eu vou na Felicidade. Dublin, de repente tem um camarote Cada um paga lá, o seu. tu paga 50 pila para entrar e vai ter um desconto até meia-noite lá, todo mundo paga o seu. Quer dizer que é um aniversário de vaquinha. Terminou o charme do aniversário. Buquirana. É buquirana. Esse negócio vou comemorar meu aniversário no bar tal. Vai pagar a conta? Não, cada um paga o seu. Então vai comemorar. Nem estacionamento, Rapaz, nada.
Ai, e o Misery? Mas é o Misery. Então, o Misery não faz festa de aniversário. Não faz Ué, festa. mas vai então só no... vai tomar um chopp no bar, Não posso falar de ele briga comigo. Vai tomar... Olha aqui, ó. Sozinho. Ele disse que tu é agressivo, não fui eu. Ele é muito agressivo. Ele Fica muito agressivo. O Mário anda muito meigo. Ele não era assim. Ele era um cara de posições firmes. Eu acho que ele tomou um tufo na madrugada. Eu acho que deu quebra de caixa. Quebrou o caixa. Eu preju. Fala, senhor Burge. Chicão, você que acompanha muito mais... os Jogos Eu quero o senhor Burge que é o futebol europeu, eu estou achando o futebol brasileiro, os jogadores lesionados com muita constância. É tão violento. O futebol brasileiro está muito violento. E muito de lesões. Muito de lesões. Quem assiste do pavilhão vê o jogador cair, mas depois do jogo, o que a televisão não mostra é que todos os jogadores entram no banheiro até o joelho com gelo. Com gelo. Para tentar recuperar os hematomas. Na Europa é assim? Não tanto. Por quê? Porque o condicionamento físico do jogador brasileiro, queira ou não os preparadores físicos, não é o melhor do mundo. Isso foi visto em vários jogos. Os times brasileiros não seguram uma prorrogação, 120 minutos. Por quê? Até pelo biotipo do brasileiro, que não é tão forte quanto o europeu, que tem um preparo a base europeia é muito melhor. O Barcelona nas canteiras, Burge, prepara o caso do Messi desde os 13 anos, quando ele foi resgatado da Argentina para a Espanha. Há um preparo muito grande, até aumenta da altura. Um caso brasileiro que aconteceu disso foi o Zico, na década de 70, que era menor e ficou maior. Então, e outra coisa, o jogador brasileiro ele tem um hábito que o europeu não tem. Ele gosta de beber fora do campo e gosta muito de balada. Muito de balada. É raro o jogador europeu de alto nível que não é casado com 25 anos. Raríssimo. E o jogador brasileiro de 25 anos, ele quer mulherada, festa, rolo e aquilo desgasta. Olha aqui, ó. Mulher desgasta, então. Atualidades. Mulher desgasta. Desgasta o bolso, a cabeça e o corpo também, né? Depende. Atualidades. Desgastou o bolso essa madrugada. @pampa.com.br. O nosso WhatsApp está com problemas, por isso que a gente não está lendo as mensagens através do WhatsApp. O Léo escreve o seguinte: boa noite, obrigada pelo programa, parabéns pela forma democrática que é apresentado, permitindo a participação dos espectadores. Sou aposentado desde que a presidenta Dilma foi indicada ao impeachment. Não vou ao centro de Porto Alegre, mesmo precisando muito. Ele está bravo. Raramente tem um dia que não tenha protestos dos petistas inconformados, travando o trânsito. Isso está ficando insuportável e nojento. Tu vê isso, Marne Barcelos? Não vejo, eu não vejo, mas sei dos assaltos no centro de Porto Alegre. Ontem, por exemplo, uma lotérica instalada ali naquela rua, na rua 24 Horas, ali a Celino de Carvalho, atravessa a Celino de Carvalho, a lotérica foi assaltada exatamente às 7 horas da noite, quando o dono da lotérica baixava a cortina, 2 homens armados entraram, um ficou fora ou mais, entraram, tomaram todo o dinheiro, porque ontem era dia 10, o último dia para os pagamentos, o caixa estava cheio, colocaram as 3 meninas que estavam trabalhando, ficaram presas no banheiro e levaram todo o dinheiro. Aí a brigada foi lá, etc., e eles foram embora caminhando tranquilamente com todo o dinheiro. Então esta é a agressividade do centro, né? O centro de Porto Alegre está tomado pelos bandidos e não se vê nenhum movimento policial no centro de Porto Alegre. Não vou falar das pessoas que dormem na rua, porque eu já falei aqui tantas e tantas vezes. Não vou falar da sujeira do centro de Porto Alegre. Não vou falar, como observou bem o senhor Burge, a presença de caminhões andando no calçamento da rua da praia. Destruíram aquilo, as pedras bonitas, maravilhosas. Então, o Porto Alegre, o nosso centro de Porto Alegre, onde eu vou mais, onde eu vou lá, por ser uma série de coisas, eu quero dizer a vocês que o centro de Porto Alegre hoje, que me dava tanto orgulho, diferentemente do centro de Buenos Aires, de antanho, né, que era o famoso, maravilhoso, o centro de Montevidéu, a cidade velha, Ciudad Vieja, lá em Montevidéu e outros tantos locais. O centro de Lisboa também, que é um lugar maravilhoso ali na Baixa, em Lisboa. Agora, digo a vocês, o nosso centro de Porto Alegre tem que haver uma solução. Como disse o Burge, a proibição do trânsito de caminhões na Rua da Praia com 2 toneladas ou 4 toneladas, sem mais, né? Eu perguntei ao prefeito sobre esse problema de destruição do calçadão que foi construído na gestão Vilela, meados da década de 70. As empresas que transportam valores, são caminhões pesadíssimos, além de outros caminhões que percorrem, mas sobretudo os caminhões que transportam valores, eles estão protegidos por uma lei federal. Então precisa desmontar a lei federal
para que a cidade não seja prejudicada. Cá para nós é um absurdo, né? Quando centraliza, não tem especificidade, a cidade tal não pode porque o solo não foi tratado, a base do solo, a laje que recebe, aquilo ali é granito, não tem solidez para aguentar o peso de um caminhão de transporte. Mas Brasília resolve e todo mundo baixa a cabeça, tem que executar a ordem. 2 pessoas foram presas nessa quinta-feira na segunda fase da Operação Hashtag, que investiga ligações com o grupo Estado Islâmico e planejamento de ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Os suspeitos foram presos em São Paulo e 5 mandados de busca e apreensão cumpridos em diferentes estados. Eles foram flagrados trocando mensagens suspeitas nos meses que antecederam a primeira etapa da operação. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério da Justiça não se manifestaram até o final dessa tarde. Falando em Estado Islâmico, o Trump radicalizou. Radicalizou, está acusando o Obama e a Hillary de serem fundadores do Estado Islâmico. E a justificativa dele é a seguinte: ele diz que o Estado Islâmico nasceu e se desenvolveu com a retirada das tropas americanas do Iraque no ano de 2011, né? Eu não sei, eu acho que o Trump, ele é um Trump. Agora, Mari, eu acho o seguinte, nós como jornalistas, a gente não pode dar essa informação para o telespectador. O Trump fez uma metáfora. Ele quis dizer que o Estado Islâmico, ele tem razão, o Estado Islâmico nasceu e se fortaleceu quando os americanos saíram do Iraque e deixaram aquela bagunça lá. Quando os americanos saíram da Somália, criou a Al-Qaeda na África. É isso que ele quer dizer. Então ele fez uma relação da retirada das tropas americanas com uma ordem que o Barack Obama determinou. Não quer dizer que o Barack Obama foi lá e fundou o Estado Islâmico, uma Constituição, tudo. É uma brincadeira. Ele devia de falar que quem invadiu o Iraque foi o presidente George Bush, o republicano George Bush, inventando a história de armas de destruição em massa que o Saddam Hussein teria, e era mentira. Ele queria as águas do Tibre, queria as águas do outro Eufrates e queria principalmente o petróleo. Então, isso aí é um engodo. Ele tinha que falar no antecessor dele, que se chama George Bush, o miasmático. Aquele, sim, queria guerra. Guerra para ter mais poder e mais petróleo. George Walker Bush. Para mim, um dos maiores estadistas do século. Meu Deus, que isso? 20, 21. Por quê? Porque era um americano determinante, um americano patriota que jogou nos interesses dos americanos. Não, dele. Prova que ele e o pai dele foram reeleito, e é considerado uma grande dinastia nos Estados Unidos, a dinastia Kennedy e a dinastia Bush. Você não pode não gostar. Talvez os árabes não gostem, mas Bush foi um grande xerife do planeta. Deu um tiro. Aqui um dos destaques do osul.com.br. A Petrobras teve lucro líquido de 370 milhões no segundo trimestre de 2016, informou a estatal nessa quinta-feira. No mesmo período do ano passado, a estatal lucrou 531 milhões. É o primeiro balanço com lucro após 3 trimestres seguidos de prejuízo. Sabe por quê? Parar de roubar. Só isso já melhora. Isso é um aspecto. O segundo, lembro uma frase, acho que foi do Rockefeller, que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Então, está na segunda hipótese. Está aí a explicação. A Petrobras passou por uma série de mudanças, uma série de alterações, trocaram as diretorias, algumas gerências. Ainda tem muita encrenca para dar lá dentro, mas o mais importante é o seguinte: pelo menos as torneiras grandes, aquelas boca de lobo enormes, aquelas fecharam. Pedro Paris Parou de $1 milhão para cá, $2 milhões para lá, $1 milhão para a Suíça, uma propinazinha, vai fazer uma obrinha, vai botar um cano lá, quanto? É 100 mil? Não, é 300, porque eu tenho que dar 100 para não sei quem, 50 para não sei quem. Quer dizer, só nisso aí, porque pensa bem, Carla. É só cuidar do dinheiro, uma empresa que tem escapar. A exclusividade da prospecção, refino, processamento de petróleo num país do tamanho do Brasil, que tem um modal rodoviário como prioridade, ou seja, se gasta gasolina a rodo. Eu não sei como é que eles quase quebraram uma empresa como essa. Essa empresa era uma das maiores do mundo.
Imagina o que roubaram. Eu me lembro do penúltimo debate, quando o Aécio Neves fez uma acusação e a candidata Dilma veio com um marretaço. Quem você pensa que é para acusar a Petrobras e tal? E deu uma chave deu um torniquete e o Aécio ficou quietinho e tal. Não tinha nem dados. Um candidato à presidência da República não tem os dados sobre, que são públicos, que já evidenciavam as dificuldades da Petrobras. Disso, né? Mal preparado. Ou o rabinho presinho, né? Ou o rabinho presinho. Tem isso também. Rabinho presinho também. Não, o Aéciozinho tem que Se ele tivesse algum rabo preso, ele não teria nem falado na Petrobras. Ele atacou, disse, a Petrobras está quebrada. E com a contundência que lhe é a característica, a então presidente e candidata veio e deu uma marretada. Foi só isso. E ele não respondeu. Ele amarelou, Eu vou emendar nesse assunto. O pecuarista José Carlos Bunlai voltará para a cadeia, conforme decisão do juiz Sérgio Moro. Ele é investigado na Operação Lava Jato e estava em prisão domiciliar desde março devido ao tratamento de um câncer na bexiga. Moro entendeu, no entanto, que Bunlai representa risco para as investigações e que o estado de saúde dele já pode ser considerado estável. Foi definido que ele deve voltar à cadeia no dia 19 de agosto, mas a defesa já afirmou que vai recorrer da decisão, é claro. Pois Bunlai estaria contribuindo com as investigações. Aí, que contribuição é essa? Agora é engraçado, esses caras quando são presos ficam doentes, né? Já viu? Todo mundo fica preso, fica doente. Um fica nervoso, outro fica triste, outro fica não sei o quê, outro fica... Pô, teve um absurdo. Quando estão soltos, estão indo à tá festa. tudo na saúde, de iate, de barco, de não sei o quê. Aí são presos com tudo doentinho. Crise existencial, pereba na unha, não sei o quê. Para com isso. Ficou depressivo. Fica depressivo. Depressivo. Lembra a história do juiz Lalau? O Lalau tá sempre depressivo. O Lalau tá sempre triste. Aí mandaram o Lalau para casa porque ele estava triste e deprimido. Não, mas isso não está acontecendo. O cara roubou milhões, Não, casa. Aí foi preso, mandaram o cara para casa, tá triste e deprimido. Para aí. Aí também... Aí não dá para Fica acreditar. perto do Parque de Ibirapuera, cara. Eu participei. Olha aqui. Claro que não, passei na frente. Não, foi convidado. Não foi convidado, Não foi convidado. Jantar, não. O meu nível de amigos não chega tanto. Olha aqui o Zanoni, Olimpíada. Brasil, 3 medalhas, uma para o Exército Brasileiro e 2 para a Marinha do Brasil. Tá bom assim? Roberto de Canoas. Aliás, curiosas medalhas do Brasil, né? Uma no tiro e 2 na briga. Sabe que, mas é a pior, né? A pior seleção, né? Desde, sei lá, de 1900 não sei quanto, que recepciona o lugar do Brasil. É Brasil mesmo. O Brasil não O próximo vai ser arco e flecha. Porrada, tudo ganha. Não, vou te contar, boxe. O Brasil só ganha medalha no tiro e na briga. Tem algum atleta de aniversário hoje? Não, aniversário temos aí do nosso querido Tabajara Ruas, né? Que é uma das grandes figuras cineasta. Um dos filmes que ele... Ele era o presidente das organizações Tabajara? Não, aí eu não sei. Aí se o senhor está dizendo, vamos ligar para ele e perguntar. Está de aniversário Tabajara Ruas. Ele fez um dos filmes que tratam a história do Rio Grande do Sul com muita categoria. Neto perde a sua alma, me parece que esse é o nome. E esse filme conta a história do general Antônio de Souza Neto, o general Neto que teve na campanha Farroupilha e teve também na campanha da Guerra do Paraguai. Ele foi uma das figuras mais importantes. Esse filme com o Werner, como é o sobrenome do Werner? Me esqueci. Werner Schurman. Werner Schinemann, que é o general Neto nesse filme. Ele está fabuloso, é um grande ator. Parabéns, Tabajara Ruas, pelo seu aniversário. Outro aniversariante de hoje, a aniversariante, a atriz americana Viola Davis, que está completando mais um ano. Ela canta muito, essa Viola Davis. A Daniela Pérez, se viva estivesse hoje, estaria de aniversário. Ela morreu, foi assassinada com 22 anos. E eu tive, no dia em que ela foi assassinada, eu recebi um telefonema às 10h30 da noite, eu estava no Rio de Janeiro, trabalhava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e fui até o local onde estava o corpo dela. Eu conheci o pessoal, me permitiram, ela estava. Ela sofreu um trauma tão grande, tinha apenas pequenos furos no peito dela, que ela teve... Morreu? Não, ela teve uma crise, naquele momento ela
O Ciro ficou urinou. Foi uma coisa assim, foi uma cena tão chocante que eu não tenho como repetir para vocês. Ainda bem. No outro dia, quando ele começar a falar, eu vou interromper ele para dar esses cortezinhos, aí ele vai ficar bravo comigo e me xingar. Certamente. Foi uma coisa tão violenta que eu assisti. E no outro dia foi visitar, foi no velório, etc. Depois, aquele Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, que era a então mulher dele. E sabe, aquela cena toda e tal. E aí aparece ele como sendo o autor dessa morte dessa menina que era uma excelente atriz dançarina. Eu conversava com a mãe dela, a Glória Pérez, né? Marne, essa menina, eu mantive ela 8 anos no balé. Ela fez todos os cursos de teatro possíveis para ser a atriz que ela seria e que estava sendo. E agora eu perco a minha filha dessa forma. Então houve aquele grande movimento da Glória Pérez, através da imprensa brasileira, mudando a lei, né? Apesar disso, esse menino aí, o assassino dela, cumpriu 6 anos só de cadeia. Só 6 anos. Tá solto, tem emprego público em Minas Gerais. E o crime, Vitorino, não foi um crime assim, passional, assim, Nada. ficou com raiva na hora, foi premeditado. Com a tesoura. Cruel, um crime assim, hediondo. Nos Estados Unidos, pena de morte. Não, na maioria dos estados perpétua, e em alguns pena de morte. Chicão, explica melhor, por favor, para Carla. Tenho receio de falar com quem não conheço no Facebook. Pergunta para os teus colegas de bancada se dar oi para desconhecidos vale para as mulheres também, como contou o Chicão, ou é só para os homens? Eu acho que a mulher, ela tem, na minha avaliação, que eu já estudei muito Facebook, a mulher tem que tirar um perfil do cara no Facebook. Aonde ele vai, o que ele faz, e tenta confrontar se não é fake. Como é que você vê quando um perfil é fake? Quando tem poucas fotografias são fotos de foto, o Facebook é recente, não tem muitos amigos, e sempre... E é só piadinha, né? É só piadinha, e coloca muita flor, e criança, e animalzinho, e coisa da Bíblia. É um Facebook fake. Essa é uma dica. Agora, o oi vale. Se o oi vem, e tenta fazer o seguinte teste. Me dá o teu telefone para mim mandar um WhatsApp, para ver se o telefone é quente também. O Baião Calu... Baião Calu? É Baião. Eu falei, o Baião Calu foi lançado por Dalva de Oliveira e a orquestra de Roberto Inglês, e não pela Ângela Maria. Não, eu disse que a Ângela Antônio Rocha, Porto Alegre. Sim, foi uma das intérpretes. A Ângela Maria teve mais projeção do que a grande Dalva de Oliveira. Olha, a Legião, Marne, eu acesso com muita frequência sites que tratam da música popular brasileira. Eu gosto muito, pesquiso. A legião de admiradores da Dalva. É impressionante. A Ângela está viva, está se apresentando. Até hoje, né? Fazendo shows no Teatro Rival do Rio de Janeiro e outros locais do país. Mas a Dalva, que faleceu há tantos anos, tem tantos admiradores, tanto carinho. E ela não tinha uma grande voz, como o Gustavo gosta. Ela mas tinha uma história triste de amor com o Elivelto Martins. Também. Né? Um caso ali e pai triste. do grande Peri Ribeiro, extraordinário. Ela era uma mulata de olhos azuis. Linda. Mulata de olhos azuis. Oi, Cati, que figura extraordinária. 3 ou 4 vezes que eu assisti o Peri aqui em Porto Alegre e conversei com ele, entrevistei depois da apresentação. Que figura gentil. Conhecesse o Peri pessoalmente? Claro. Que figura gentil. Viveu muitos anos no México e também nos Estados Unidos. Grande sucesso. Já faleceu. Grande voz, grande intérprete. Olha, músicas... Garota de Ipanema, cantado por ele, para mim a melhor interpretação. Foi o primeiro a gravar a Garota de Ipanema. Grande Peri Ribeiro. Sabe que agora falaram em Garota de Ipanema, me lembrei da Gisele Bündchen. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E uma pessoa iluminada, né, Marlene Barcelos? Ela não é simplesmente uma estrela. Ela nasceu, é uma pessoa como iluminada. Os americanos dizem, como gift. E ela tem um andar de gazela que é sedutor, né? E ela, eu lembro... Eu casaria com ela, né? Ela é linda. Ela é linda? Sim. Aleluia. Não, pagaria não, porque eu achei que tu encontrou um defeito na Gisele. Pagaria cheeseburger com latinha de cerveja, tudo mais. Eu achei um amor que ela disse o seguinte, ela não cobrou para participar, né, do desfile lá na Olimpíada, na abertura da Olimpíada, e ela disse o seguinte: foi a primeira vez que eu senti que eu representei
todos os brasileiros. Quando eu pisei naquela passarela, eu disse, eu não posso chorar. Eu estou representando cada brasileiro nesse momento. Olha que coisa mais linda, Mário Barcelos. A Gisele Bündchen, ela tem uma luz. Essa moça tem uma luz, é uma coisa tão extraordinária pelas fotografias. E não trabalha na CE, hein? Ela é uma figura, ela nasceu com isso aí, né? Então ela foi pensada para isso aí, para a glória, né? Para a glória. Então ela continua sendo a maior modelo do país em todos os tempos, né? E como é o nome daquela outra moça que houve aquele problema lá com o cidadão, que é aquela briga toda? Luísa Brunet. Não, mas não passa perto. Pois é, que se achava a melhor modelo do Brasil. A Gisele Bündchen é a maior do Brasil e a maior do mundo. Não, disse que o filho dela disse assim, ai, minha mãe parece uma popstar. Parece. Não tem noção, né? E a mãe é a maior popstar que tem. O Tom Brady, aquele é boa, pinta. E, ó, ela comprou uma casa de 60 ou 70 milhões de reais. E o Chicão Tofani concorda que Gisele Bündchen é realmente a grande top? Eu conheci a Gisele Bündchen pessoalmente. A Gisele Bündchen, falar da Gisele Bündchen é falar uma loucura, não posso falar isso, mas eu vou tentar exteriorizar um pouco do meu look que eu acho da Gisele Bündchen. Rosto perfeito, altura fantástica, cabelo perfeito. Só não gosto do corpo dela. Eu acho essas manequim, tem corpo muito de guri. Tu vai pra beira da praia, tu não vê o bumbum, cintura fina, corpo musculoso, com tatuagem. Eu gosto de mulher assim. Gisele Bündchen de costa, se ela deixa o cabelo curto e põe um boné, você diz que é um garotinho de costa. E a real é essa. Agora, não posso falar do mérito dela. O mérito dela é uma super top model, como o Vitorino disse. Embora acho a Alessandra Ambrosio, que eu também tive a oportunidade de conhecer, gaúcha de Erechim, mais bonita que ela. Inclusive fez uma ponta no filme do James Bond, Cassino Royale. Mas a Gisele Bündchen, ela é única. Cada vez, quando ela fica mais velha, ela fica mais bonita. Ela é a que mais vende, é super modelo. A Gisele fez um filme, O Diabo Veste Prada. Ela participou, foi uma das meninas que participou desse filme. Esse filme com a Meryl Streep, que foi um grande sucesso, né? E a Anne Hathaway. Anne Hathaway. É uma grande atriz. Ela fez um outro filme também. Maravilhosa, perfeita, né? Ela fez um outro filme também com a Queen Latifah, em que ela era bandida. O filme parece que é Drive. Que a Queen Latifah é a atriz principal e ela faz a bandida. A bandida. É uma comédia de táxi, um táxi amarelo pelas ruas de Nova York. É muito legal, super divertido. Agora, o marido dela, o Tom Brady, é o maior astro do filme. Lá ele é mais famoso que ela. Exatamente. Mais famoso que ela. Litoral pede socorro. Boa noite, bancada linda do Atualidades. Com imensa tristeza, venho dividir com vocês a atual situação do nosso litoral gaúcho. Depois da morte dos traficantes, piorou... Aí eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas enfim, piorou os sentimentos muito. Nós, trabalhadores, pagamos impostos pela morte do brigadiano soldado Tales. Mas a partir da morte do soldado brigadiano Tales, ao menos passamos a contar com efetivo de polícia na rua. Nossa brigada deveria agir todos os dias do ano. Toda noite tem tiro aqui. Houve boatos de toque de recolher para os comerciantes. Seria justo isso, eu fechar meu comércio porque o Estado não tem efetivo para o balneário Pinhal e Cidreira? Um abraço, por favor, não me identifique. Obrigada. Tem toda a razão. Não é nada justo. É a falência da segurança. Não é nada justo. A falência da segurança. Hoje foi um dia bastante agitado, para mim, uma série de compromissos, mas num deles eu participei com a companhia do Mário Barcelos, queria que ele falasse, porque me chamou a atenção um político que eu não conhecia aqui do Rio Grande do Sul, e eu posso falar porque ele não é candidato à reeleição, que é o prefeito de Pelotas, o jovem Eduardo Leite. Fiquei muito impressionado com o trabalho desse rapaz, desse jovem. E o Mário Barcelos conhece há mais tempo, o Bud conhece há mais tempo e pode descrever. O Bud pode descrever. Eu fico
Eu fico honrado com essa referência, né? Ser confundido com o Mário. Um dia chegarei a Marcelo. Um dia tu vai ser Barney. Não, hoje eu estou sendo ridicularizado. Estou sendo desconstruído. Tá desconstruído. A destruição da imagem. Outro me chama de velho. Calma aí. Começou ontem pela... O Bud, quando ele ficar mais velho, ele quer ser Barney. ciúmes, isso é inveja. Só faltou me chamar de proxeneta. Começou ontem com a... O Vitorino diz que é o que rola no centro lá. E a Câmara de Vereadores... Só para concluir. Sim, fale, Eduardo. Nós participamos hoje. Sim. Não, eu queria passar para você o conteúdo desse encontro. Nós almoçamos hoje com o prefeito de Pelotas, o jovem Eduardo Leite, extremamente competente. E eu confesso, não conhecia pessoalmente esse político e fiquei muito impressionado com a qualidade da gestão pública que ele colocou naquele município. Não é candidato à reeleição. Não é por isso podemos falar. Por isso podemos falar. E olha, ele tinha uma reeleição encaminhada, em nome do que ele acha que deva ser, eu acho que com toda razão, a renovação da política em Pelotas. Ele abriu mão, poderia pegar algum cargo no governo, toda tranquilidade, podia até escolher o cargo. Não, ele vai interromper a atividade política, vai passar 6 meses na Universidade de Colômbia, em Nova York, para estudar gestão pública. Olha que legal. Isso é muito raro. E isso representa... Ele é jovem. Eu conheço o Eduardo 30 anos, né? Desde o tempo em que ele se elegeu pela primeira vez vereador. Isso tem mais de 10 anos. E ele é representante da nova geração de políticos. Não está pensando em cargos, não está pensando na eleição seguinte, está pensando na formação. Vai lá abastecer a sua conta bancária de conhecimentos para voltar e aí disputar o outro cargo. Mas o que ele discorreu hoje sobre a administração de Pelotas serve como exemplo. Talvez no futuro seja um grande governador. Bom, não tenho dúvida. Pode ser. Chicão. Queria dar um drops dos relógios WZW, que também tem no shopping Bourbon, Valig, na Relógios e Relógios. Deu? Que rápido. A linguagem é drops, né? E o Pato Mori que está nos assistindo, uma coisa, o Vitorino, não sei se o Bud concorda comigo, eu acho que o que fizeram com o Falcão foi desumano. 25 dias apenas. 5 dias, 5 jogos. Para aí. Fernando Carvalho, Deus, Ibsen Pinheiro vão salvar o Internacional. Tiveram que defenestrar o Falcão. Eu acho que isso aí, se o Internacional cair para a segunda divisão, foi o dedinho lá do doutor lá em cima. Porque isso aí tem uma palavra que eu não gosto de dizer aqui. É sacanagem e imoralidade. Então, se o seu Celso Roth empatar sábado, segunda-feira, desculpe, com a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, e depois com o São Paulo aqui perder, e mais 2 partidas, tem que botar o cara pra rua, então? Ah, não. Isso aí foi uma coisa desumana e não torço pro Internacional mais. É um retrato do descontrole completo, a falta de gestão que o Internacional passou, né? E tem mais, o Butch, pouca gente sabe, mas a informação já correu hoje nos veículos de comunicação. A Justiça proibiu o processo de endividamento do Internacional pelo Executivo. Qualquer adiantamento de recursos agora do Internacional, qualquer adiantamento orçamentário, adiantamento de recursos, tem que ter aprovação do Conselho Deliberativo. Porque o que acontece? O Internacional vai ter que fazer as contas aí depois vai saber o que realmente está acontecendo. Mas uma coisa é certa, o Internacional estava com problema e tem problemas de gestão. Contratou muita porcaria por muito dinheiro e agora vai ter que reverter, sabe-se lá como. A nota que eu estou dizendo, sabe quem é que, se o Inter escapar da segunda divisão, quem vai salvar o Inter vai ser a gurizada, que custou meia dúzia de R$1.000. E só trouxe naba. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre marcou para a próxima segunda-feira a votação em plenário do requerimento que agiliza a análise do projeto que regulamenta o aplicativo do Uber. Ainda bem. A decisão foi acertada hoje na reunião de líderes dos partidos. É exatamente isso que tu explicavas, né? Todas as quintas-feiras há a reunião dos líderes para a definição da pauta da semana seguinte. É às quintas-feiras. Então, o fato deles terem incluído esse requerimento já é um avanço. Um passo, né? Claro que é. E a votação final do projeto ficará possivelmente para a segunda quinzena de setembro. Ainda tem um mês pela frente. E a Magda? E a Magda? Onde estará? Recebi um WhatsApp dizendo que eu devo uma caminhonete preta entrando no motel Cherudo com uma mulher parecendo com a Magda do ao lado. Será? Será? A gente se for, ela vai estar muito feliz, que é
A segunda-feira ela vem assim, renovada, com aquela pele maravilhosa. E você vai ficar observando pra gente, nos conta amanhã, sexta-feira, porque quinta-feira o Atualidades Pampa fica por aqui. Mas a gente sabe que o nosso encontro está marcado para amanhã, na sexta-feira. Até lá. Beijo. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.